Shirota era um perdedor que só conseguia ver meninas sem enredo em seus sonhos molhados, até que acidentalmente viu a garota mais quente da escola trocando de roupa, tornando-se imune à sua habilidade de voltar no tempo. Agora ele será forçado a ser o escravo pessoal dela, que terá que agradá-la de qualquer maneira estranha que ela quiser. No dia em que tudo começou, Shirota estava perdido em seus pensamentos sobre sua existência miserável, especialmente como ela difere drasticamente de sua colega Takamine, a deusa perfeita mais popular da escola. Ele sempre é do tipo que se esconde no fundo, e como de costume, se esconde na sala de armazenamento para comer seu almoço. Mas então Takamine entra de repente e começa a se despir. Claro, Shirota enfrenta dificuldades. Ele tenta não espiar, mas como um homem com necessidades degeneradas, as regras do cidadão modelo não funcionam nessa sala fechada, então ele dá uma olhada. E o que ele vê é o maior e mais intrigante tesouro de toda a escola, só pra ele. Essa visão se grava em sua memória. Mas o que perturba sua mente é porque o grande Takamine tem que se trocar em segredo e não no banheiro. Mais tarde naquele dia, todos recebem seus resultados de exame, e Shirota nunca deseja uma boa nota. Mas hoje ele magicamente consegue 52, o que é bem alto para seu cérebro preguiçoso. Mas para surpresa de todos, a deusa Takamine, sempre nota 100, de alguma forma tirou um mísero 98. A sala está cheia de cochichos sobre sua sequência interrompida. Takamine, parecendo abalada, pergunta se o professor verificou 2 vezes, mas ele a tranquiliza dizendo que sim. Atrás, Shirota percebe a mudança repentina no comportamento de Takamine. Ela se afasta das carteiras, e então algo impensável acontece. Takamine enfia as mãos sob a saia e tira seu protetor pêssego. Shirota vê os pães perfeitamente cozidos de Takamine, e ele pode praticamente sentir o quão macios eles são apenas olhando. Então de repente tudo muda. Ele acorda antes de receber os resultados dos exames, pensando que teve uma visão de destino final, porque todas as cenas se repetem exatamente iguais, exceto que desta vez Takamine tira a nota máxima, e Shirota se lembra plenamente que ela tinha tirado 98 antes. O dia todo o deixa inquieto, questionando desde como os resultados de Takamine mudaram, até como aquele sonho molhado poderia ser uma realidade, incluindo o sonho molhado mais cedo na sala de armazenamento também. As perguntas se acumulam até que Shirota finalmente ganha coragem para abordar Takamine diretamente na sala do conselho estudantil. Ele pergunta desajeitadamente sobre sua nota de matemática, aquela que deveria ser 98. Os olhos de Takamine se aguçam num piscar de olhos, perguntando se Shirota já havia falado sobre isso com alguém. Shirota sente um arrepio na espinha com aquele olhar assustador e imediatamente diz que não. Takamine relaxa um pouco, mas ainda não terminou, e ela adivinha que Shirota já a viu. Ele pensa que é sobre a nota do exame, mas Takamine o empurra temerariamente para o canto, referindo-se ao fato de ele já ter visto seu corpo na sala de armazenamento. Shirota congela, perguntando-se como ela poderia saber, mas em vez de ficar com raiva, ela solta um sorriso duvidoso em seu rosto, dizendo que é o que é. Então ela lhe faz uma proposta. Takamine leva Shirota a se sentar e lhe serve um copo d'água. Shirota treme por sua vida, convencido de que Takamine vai envenená-lo por seu conhecimento. Suas mãos tremem tanto que ele derrama, quase respingando nos papéis de Takamine, mas ela desvia rapidamente. Shirota imediatamente limpa isso, com medo de provocar a raiva de Takamine, mas ela diz que é um bom exemplo. De repente, ela afrouxa a gravata, tira a roupa lentamente e mais uma vez o mundo reinicia. Ambos reiniciam o tempo. Shirota sente isso, e agora a aparência de Takamine muda. Todas as roupas dela estão encharcadas e suas tramas macias e claras estão realmente visíveis sob o tecido molhado. Ela se senta na mesa e ordena que Shirota seque como punição por derrubar a água. Shirota obedece com a mão trêmula. Então Takamine pergunta se ele percebe algo diferente em sua aparência. Como Shirota está tendo um curto-circuito agora, ele não sabe do que ela está falando. E ela não tem paciência para a estupidez. Então ela puxa sua mão e a coloca em um de seus preciosos. Com a atenção perdida no momento, Takamine chuta as joias do bebê de Shirota como se nada fosse para trazê-lo de volta, chamando-o de alguém sem senso de observação. Ela orgulhosamente diz que ele é fraco por seu corpo perfeito. Então Takamine aponta para a capa do enredo que está faltando e suas roupas molhadas. É quando Shirota percebe que as coisas são diferentes desta vez. Takamine finalmente explica que ela tem poder. É chamada Eternal Virgin Road, que é uma habilidade que permite que ela reinicie o tempo toda vez que tira sua capa de enredo. Mas quem quer que veja sua pele nua se lembra do que aconteceu antes do loop temporal, e é por isso que Shirota se lembra. Essa explicação é demais para o pequeno cérebro de Shirota, e ele mal entende uma coisa, mas Takamine continua falando sobre suas notas perfeitas e corpo perfeito, enquanto Shirota só consegue se concentrar no fato de que ela está meio vestida na frente dele. Ela continua esfregando seu sucesso na cara de Shirota, dizendo que ele não vai entender nada porque ele sempre perde. Enquanto para ele, essa mulher já perdeu a cabeça. Então ela continua sobre como obteve o poder de quando perdeu uma corrida em um festival de verão anos atrás por causa de uma dor de barriga, fez xixi nas calças de vergonha e desencadeou seu poder quando se desnudou. Então, ela acha que obteve seu poder para a glória de seu nome glorioso. Dentro da cabeça dele, Shirota pensa que ela realmente precisa de um médico. Quando Takamine termina de contar sua história, ela revela que o motivo de contar tudo isso é porque precisa de um escravo, pois toda vez que usa seu poder, perde suas roupas íntimas, então precisa de alguém para lhe trazer novos pares constantemente. E como Shirota conhece seus segredos, ele é perfeito para o trabalho, já que é o maior perdedor de toda a escola, e ninguém jamais suspeitará se ele se tornar seu pequeno escravo. Shirota está farto dessa bobagem, então ele imediatamente sai da sala, mas Takamine o impede antes que ele chegue à porta, perguntando por que ele não quer aceitar o trabalho. Ele diz sem rodeios que o poder dela é suspeito e a forma como ela pede está errada. Ele está fora disso. Takamine não quer perder, então ela corta o caminho dele e o puxa para que ambos caiam com Shirota pairando sobre ela. Ela pega a mão dele de novo para segurar seus atributos chamativos, seduzindo-o com seus olhares ardentes, mas de repente ela grita. Seus gritos altos atraem a atenção de todos para a sala do conselho. Com a posição deles agora, todos rapidamente chamam a polícia e Takamine diz que Shirota a assediou. Shirota está condenado. Com as lágrimas falsas de Takamine, todo mundo acredita na donzela em perigo que ele é o novo.
Ele percebe que é a armadilha dela para forçá-lo a reconsiderar. E no final, Takamine reinicia o tempo antes do caos. E com um sorriso presunçoso, Takamine diz que Shirota deveria estar grato depois que ela o salvou de ser rotulado como um pervertido. E como agradecimento, ela exige que ele a ajude a vestir sua capa de pêssego. Enquanto todos morreriam para estar em seu lugar servindo esta mulher masoquista, Shirota fecha os olhos enquanto a veste. Por que você é gay? Takamine nota, zombando dele como um covarde patético por fechar os olhos agora, mesmo tendo espiado antes. Shirota cai no chão em desculpas, jurando que foi um acidente, e Takamine o estuda, percebendo que apesar de tudo, ela admite que ele ainda tem seu lado bom de antes. Naquela noite, Shirota sonha com Takamine, desde como seu corpo é vulnerável diante dele, até como ela o engana de maneira astuta, terminando com a polícia invadindo para prendê-lo. Ele acorda ofegante, ainda se lembrando daquele incidente. Nesse momento, o telefone dele vibra, e ele vê que é uma mensagem de Takamine contendo uma foto dela mesma e um aviso pra ele, lembrando que é seu primeiro dia como escrava dela. No caminho pra escola, Shirota se preocupa com o tipo de tarefa que ela lhe dará. Atrás dele, a própria deusa Takamine chega e os alunos a cercam com saudações como se ela fosse divina, mas ele não consegue deixar de pensar como alguém tão adorada como ela também poderia ser o diabo disfarçado. Os rapazes por perto estão cheios de inveja, mas ela não se importa e se inclina em seu ouvido, sussurrando pra ele ir imediatamente pra sala do conselho. Lá dentro, Shirota se sente nervoso por estar no mesmo ambiente com uma bela maluca. Takamine o provoca por estar nervoso, dizendo que eles são mestre e escravo, antes de ir direto ao ponto entregando-lhe uma bolsa cheia de seus protetores de pêssego. Ela simplesmente explica que seu trabalho é carregar a bolsa e estar pronto para fornecer suas roupas íntimas sempre que ela precisar. Shirota tenta recusar, dizendo o quão perigoso é, mas Takamine o lembra que seu poder não é paciente e se ele resistir, ela pode voltar no tempo e colocá-lo de volta no momento em que todos o viam como um pervertido. Só de pensar nisso já o quebra e ele concorda relutantemente. Takamine sorri maliciosamente, desabotoando sua camisa, prometendo-lhe uma recompensa por ser um bom cachorrinho. Shirota treme enquanto Takamine desliza o pé por baixo do dele, derrubando-o de costas. Ela paira acima dele, provocando, fingindo que vai tirar seu cobertor de pêssego, até ele fechar os olhos e implorar que ela pare. Você é gay. Ela sorri maliciosamente, curtindo estar por cima, mas eventualmente se afasta. Ela admite que seria melhor se ele a obedecesse sem ameaças, e porque ela ainda tem algum senso de vergonha, não quer que mais ninguém veja suas roupas íntimas. Mas porque ela confia nele, Shirota é uma exceção. Seu comportamento repentino e tímido o pega de surpresa, e seu desejo degenerado o corrói. Mas ele balança a cabeça, rapidamente mudando de assunto ao perguntar se ela realmente não sente nada por ele. Takamine responde sem rodeios que só quer manipulá-lo para que ele a obedeça completamente. Tá bom. A honestidade dela o atinge, e ele decide ir para a aula, mas ela o interrompe com uma provocação, dizendo que a roupa íntima não é para sua coleção pessoal. Mais tarde na aula, Shirota se pergunta para que tipo de situações Takamine usa sua habilidade estranha. Então a professora pede para ela ler um poema do livro deles. Ela lê com graça, cada palavra fluindo com significado. Quando termina, a professora a elogia. Shirota pensa em como ela é incrível, acreditando que ela não usará sua habilidade com muita frequência. Mas então uma brisa entra pela janela, e a professora pede a um aluno que a feche. De repente, Takamine se levanta e diz que quer refazer, chocando Shirota. Na frente de todos, ela remove seu repelente de cheiro de peixe, ativando sua habilidade de voltar no tempo. Tudo volta para pouco antes de ela ler. Quando o professor a chama novamente, ela começa mais uma vez, desta vez sincronizando perfeitamente sua voz com o vento que sopra na sala de aula. Sua performance leva todos em sua imaginação a um mundo antigo, simples e puro, com o vento ao seu lado. A leitura dela parece uma cena da história, toda a classe aplaude de pé. Ela olha diretamente para Shirota, sorrindo vitoriosamente. Shirota percebe que se ela usar seu poder até mesmo para pequenas coisas, ele será quem estará colocando suas roupas íntimas inúmeras vezes. Neste momento, Takamine joga uma bola de papel nele, dizendo para ele se apressar. Shirota sabe que é hora de sua tarefa. Ele olha em volta e decide que é impossível colocar as roupas íntimas dela de volta agora, então ele planeja esperar até o intervalo. Mas Takamine, já preparado, deixa sua borracha no chão perto dela, sinalizando para ele pegá-la e usar essa chance para ajudá-la. Embora hesitante, Shirota se lembra de como ela pode voltar no tempo para salvá-lo da prisão. Sem escolha, ele se força a agir, com as roupas íntimas dela escondidas no bolso. Ele vai pegar a borracha e, quando ninguém está olhando, desliza suavemente as peças nas pernas esbeltas de Takamine antes de voltar para o seu assento. Ao ver que ninguém percebeu, ele comemora silenciosamente seu sucesso. Mas quando ele olha para trás, vê que não as colocou corretamente e estão prestes a escorregar. Takamine sinaliza para ele consertar, recusando-se a ajustá-los ela mesma. O professor começa a chamar nomes para devolver os livros, e Shirota imagina o horror de Takamine caminhando para frente, suas roupas íntimas caindo no chão, depois encontrando uma maneira de culpá-lo, arruinando sua vida. Então ele se lembra do que ela disse uma vez, que embora ela ficasse envergonhada se outros vissem suas roupas íntimas, ela não se importa se ele for o único a vê-las. Com isso em mente, Shirota toma uma decisão. Quando o nome dela é chamado, ele vai para a frente. A professora questiona ele, mas ele mente, dizendo que ouviu errado. Como ele já está lá, a professora pede para ele entregar o livro para Takamine. Ela agradece quando ele faz isso, e ele se pergunta por que sente a necessidade de protegê-la. Quando ele se vira para sair, Takamine prende o pé dele com o dela, ordenando que ele arrume suas roupas íntimas corretamente. Sem saída, Shirota usa a perna para empurrá-las lentamente pela coxa dela, sentindo seu calor à medida que faz isso. De repente, o professor chama o nome de Shirota. Surpreso, ele se empurra demais, roçando em seu ponto doce e fazendo-a soltar guinchos de felicidade. Quando ele pergunta se ela está bem, ela insiste que está.
Mais tarde, na sala do conselho estudantil, Shirota diz a ela que ela é inacreditável, mas ela responde que estava apenas testando-o para ver do que ele é capaz. Quando ele pergunta o que ela teria feito se ele não tivesse trazido seu livro, ela casualmente diz que não pensou nisso porque confia totalmente nele. Então ela pergunta por que ele a salvou do constrangimento. E ele não sabe a resposta. Takamine o provoca, sugerindo que é porque ele quer ser o único a ver seus protetores de pêssego. Ele nega, mas ela pode dizer que é verdade e admite que saber que ele é obcecado por ela a faz feliz. Shirota então pergunta sobre os barulhos felizes que ela fez mais cedo, mas ela o silencia, ordenando que ele nunca mais fale sobre isso. Mais tarde, após a aula, a professora pede a Takamine para devolver o exame em papel ao laboratório. Ela aceita com um sorriso e instantaneamente todos os bajuladores da turma se aglomeram oferecendo ajuda. Ela continua sorrindo educadamente enquanto recusa, mas sua irritação aumenta porque o cabeça dura do Shirota ainda não percebeu o que deveria fazer. Então ela volta no tempo, mas na segunda tentativa, Shirota ainda não percebe. Takamine tem que olhar fixamente para ele até que ele finalmente se lembre de seu papel como escravo dela. Shirota se oferece voluntariamente. No corredor, Takamine o repreende severamente por forçá-la a usar seu poder apenas para lembrá-lo de seu dever. Shirota inclina a cabeça pedindo desculpas enquanto coloca a calcinha de volta nela, finalmente percebendo sua posição. Eles continuam em direção ao laboratório, mas seu caminho é bloqueado por outros estudantes ansiosos para ajudar Takamine. Shirota fica surpreso com o quanto ela é adorada, pois ela realmente parece uma deusa na escola. Ele pensa que se tivesse até mesmo uma pequena parte de seus privilégios, a vida seria muito mais fácil. Para sua surpresa, Takamine fala com seus fãs de forma calorosa, lembrando de muitos detalhes sobre suas vidas. Depois, Shirota tenta puxar a conversa, elogiando-a por como ela lida com vários caras tão facilmente. Takamine responde rapidamente, dizendo para ele não compará-la com uma atriz do FanHub que faz tudo de graça. Mas mesmo que ela fosse uma, ela ainda quer ser a número 1. Shirota fica chocado com a comparação inusitada, e então se corrige, admitindo que admira como ela consegue falar com pessoas que mal conhece. Takamine explica orgulhosamente que isso faz parte de seu papel como presidente do conselho estudantil. Impressionado, Shirota pergunta como ela sabe o nome de todos. Ela casualmente responde que memorizou todos em um dia após se tornar presidente, e como todos a conhecem, ela precisa conhecer todos em retorno ou ela vai perder. Shirota não consegue acreditar em como ela é competitiva em algo assim, mas a respeita por trabalhar duro para chegar onde está e se pergunta o que a motiva a se esforçar tanto. Então Takamine menciona que conhece o perfil de todos os alunos, incluindo o dele. Ela começa a revelar onde ele mora, sua categoria favorita de Guni, e até mesmo seu impressionante 9 polegadas. Shirota fica surpreso, mas envergonhado com ela contando fofocas sobre ele, e ele solta perguntando se ela realmente conhece tanto sobre todos. Essa pergunta a faz congelar, pois ela não gosta de ser duvidada. Com um olhar afiado, ela pergunta se ele está insinuando que ela é uma perseguidora. Então, ela aponta friamente outra característica dele, extremamente autoproclamada, e com um sorriso malicioso, um pouco degenerada. Shirota congela com o último comentário e Takamine se inclina, perguntando se ela está errada. Envergonhado, ele se afasta, insistindo que não vai responder e que ela não gostaria de ser olhada com olhos estranhos de qualquer maneira. Isso fere o orgulho dela, então ela ataca a perna dele, fazendo-o cair no chão. Então, enquanto estava de pé sobre ele, ela o desafia, perguntando que se ela gosta de ser olhada por ele, o que ele faria. A mente de Shirota gira ao ver que a deusa da escola o provoca tanto, até desabotoando a camisa só para ver sua reação. Você? Em pânico, ele solta que eles precisariam estar namorando antes que ele pudesse responder isso de verdade. Takamine pisca, depois ri, não esperando completamente essa resposta. Deixando de lado a encenação, ela se senta ao lado dele, perguntando suavemente o que ele queria dizer com ser um casal primeiro. Shirota entra em pânico, insistindo que ele não quis dizer isso como um desejo, e ela ri novamente, gostando de como ele está abalado, depois se levanta e o deixa enquanto diz que gosta da resposta dele. Shirota fica perplexo. Ele quer ir atrás dela, mas tropeça nas escadas e cai. Mais tarde, quando ele acorda, está na clínica com a cabeça descansando no colo da Takamine. Assustado, ele pergunta o que aconteceu e ela explica que ele caiu das escadas e, por gentileza, ela voltou no tempo e o trouxe pra cá. Quando ele agradece, ela empurra sua cabeça de volta para seu Snoo-Snoo, declarando que este é seu novo perfil. Como ele resiste às provocações dela, ela o rotula de virgem fraco, o que em seus olhos significa que ele é um cara sério. Por um breve momento de ternura entre eles, Takamine estraga ao mencionar que não está usando nada por baixo, e Shirota se levanta rapidamente. Percebendo que é depois da escola, ele entra em pânico porque perdeu seu exame de ginástica de recuperação e deve refazer as voltas do maratona. Determinado, ele admite que quer ganhar pelo menos alguma coisa pela primeira vez, e essa determinação impressiona Takamine. Então Takamine decide observar a recuperação pessoalmente, mas ela não facilita as coisas. No meio do caminho, Shirota fica muito atrás, então Takamine para sua corrida, apontando sua forma horrível de correr. Mas o contato próximo e a camisa encharcada de suor dela o fazem dobrar como um pretzel. Ela ordena que ele termine a corrida em 30 minutos, mas, apesar do incentivo dela, ele falha. Os outros o criticam por envergonhar Takamine depois que ela corrigiu sua postura, mas ela declara que continuarão até que ele tenha sucesso. Com isso, ela remove sua proteção do enredo e volta no tempo. Mas dessa vez, Shirota mal consegue acompanhar, mas começa a planejar seu pedido de desculpas. Takamine segue os meninos em uma bicicleta, mostrando deliberadamente seus bolos para todos verem. Shirota fica desesperado e corre atrás dela, não querendo que ninguém mais olhe para seu precioso, e contra todas as probabilidades, ele termina em primeiro. Takamine o lembra que ainda tem um último trabalho, e atrás das árvores, ele coloca a capa de pêssego de volta nela. Ela o provoca, perguntando como é vencer em menos de 30 minutos. Exausto, ele nem percebeu que tinha feito isso, e pela primeira vez, Shirota admite para si mesmo que nunca pensou que poderia ganhar alguma coisa, especialmente com suas notas. O custo de recuperação pode não significar muito, mas ele está feliz. Sua alegria genuína diverte Takamine, e ela decide ir para casa. Naquela noite, Shirota se lembra que ainda tem a bolsa de roupas íntimas dela.
Ele planeja devolvê-lo amanhã, mas só segurá-lo faz sua imaginação disparar. Antes que ele possa dar uma espiada dentro, Takamine liga, exigindo sua bolsa de volta, pois ela quer fazer uma corrida noturna. Shirota hesita, suspeitando que seja apenas mais um teste. Mas então ela manda uma foto dela sem os protetores de pepperoni, alegando que vai sair sem eles já que ele não respondeu. Entrando em pânico, Shirota se apressa para encontrá-la. Ela manda outra foto de um parque próximo, com um cara aleatório ao fundo, espiando para ela. A mente de Shirota desmorona com cenários de pior caso, onde ela é tratada como um brinquedo. Na verdade, Takamine tinha planejado fingir um pedido de desculpas e ir pra casa, fazendo disso uma provocação. Mas quando Shirota realmente aparece, ela secretamente fica contente, embora esconda isso sob sua máscara de tsundere, elogiando-o por sua rápida resposta e por saber seu lugar como seu escravo. Shirota insiste que não se trata de obediência, e que se algo ruim acontecesse, ela não poderia voltar no tempo porque não estava usando roupa íntima. Takamine é pega de surpresa por seu doce sentimento, mas disfarça com outra provocação, perguntando se ele a imaginou sendo tocada por outra pessoa. Envergonhado, ele nega, dizendo que estava apenas preocupado. Seu rosto suaviza, e pela primeira vez, ela o agradece sinceramente. Ela admite que ele é o único que se preocupa com ela, e porque ele conhece seu segredo, ele deveria se sentir honrado, pois ele é especial. Suas palavras doem como elogio e zombaria, mas Shirota não consegue evitar sorrir. Conhecê-la de uma maneira que ninguém mais conhece o enche de calor. A partir daquele momento, ele jura silenciosamente nunca tirar os olhos dela novamente. No dia seguinte, durante a aula de natação, Takamine mergulha e impressiona todos com sua velocidade, ao vencer Uko, o as da equipe de natação, que literalmente foi para o exterior treinar com Michael Phelps. Quando ela sai da piscina, água pingando do seu corpo como um petisco saboroso, a multidão admira sua forma física exótica. Mesmo Shirota está congelado, de queixo caído. Mas antes que ele possa processar, Takamine casualmente diz que quer refazer a corrida e de repente ativa seus poderes. O tempo volta atrás e a corrida recomeça. Desta vez, ela nada de costas, de frente para cima, certificando-se de que toda a turma tenha uma visão completa da física dos peitos em ação. Shirota não consegue entender porque ela precisava de uma nova tentativa, mas aquele ângulo perfeito faz com que ele queira fazer coisas envolvendo vaselina e alguns lenços de papel. Depois de terminar em primeiro novamente, ela vai direto até ele e pergunta por que ele não está curioso sobre o motivo dela refazer a corrida. Mas Shirota simplesmente diz que não teve tempo para perguntar. Ela diz que só queria causar uma impressão duradoura, uma que a tornasse assunto nas conversas dos meninos, e então pergunta de forma provocativa a Shirota qual apresentação fez seu veterano aplaudir de pé. Shirota congela, percebendo que se ele admitir que gostou do estilo costas, isso significa que ele estava admirando o corpo dela. Mas antes que ele responda, Takamine nota seu rubor e o provoca ainda mais, dizendo que seus olhos já deram a resposta que ela queria. Então ele pergunta como ela voltou no tempo apesar de não usar nenhum protetor de enredo, e ela revela que sacrificou um de seus adesivos desta vez. Mas só de pensar nela usando apenas um protetor de pepperoni faz ele se desmanchar mais do que 1000 caras na frente de Bonnie Blue. Takamine se inclina e sussurra em seu ouvido para ficar depois da aula. Naquela noite, ela o arrasta para o shopping para comprar novos protetores de pêssego. Shirota está suando frio, sem saber para onde olhar. Quando ele pergunta por que está ali, ela sorri e diz que ele tem que vir porque agora é seu escravo. Então, só para torturá-lo, ela pergunta qual par ela deve comprar. Ele murmura que qualquer um serve, mas ela não o deixa escapar, então o faz escolher. Ele pega aleatoriamente e, acidentalmente, escolhe o conjunto mais escandaloso com temática de Mia Khalifa na loja. Takamine ri e modela contra seu corpo, parecendo que está prestes a ter uma noite romântica. Em pânico, ele troca por um branco puro para mostrar que ela é inocente. Depois muda para um preto porque ela é secretamente má. Então ele considera o rosa por sua gentileza, mas em desespero, acaba escolhendo o azul. Quando ela pergunta por quê, ele murmura que não tem motivo. Ela sorri e o puxa para o provador. Shirota se apavora, dizendo que não deveria estar ali, mas ela diz para ele se ajoelhar, pois é ele quem vai colocá-las nela. Ela levanta a saia, mostrando que está usando meias grossas para que ele não veja nada. Ele tenta agir com indiferença, mas seu rosto se aproxima perigosamente de seu snu-snu, que cheira a flores, enquanto desliza o tecido por suas pernas. Mas o aroma e o calor são demais, fazendo com que ele desmaie no local. Mais tarde ela pergunta novamente por que ele escolheu o par azul. Shirata tenta desviar, mas ela o encosta contra a parede e exige uma resposta dele. Ele acaba dizendo que, como ela parece alguém fora do alcance dele, ele escolhe azul porque se assemelha ao quão alta ela é como o céu azul, e tão profunda como o mar azul. Takamine não diz nada, apenas sai no seu andar, deixando-o em pânico, pensando que ela não gostou da escolha dele. Mas depois de uma pausa, ela cora e admite silenciosamente que se ela vestir isso, seu poder estrada eterna da virgindade não será mais uma coisa. No dia seguinte, Shirota pega um resfriado e fica pálido durante a aula. Após a escola, ele tenta ir direto para casa, mas Takamine insiste em acompanhá-lo já que mora nas proximidades. Na casa dele, ela se surpreende ao ver que o quarto dele está realmente limpo, então imediatamente verifica o laptop em busca de seu estoque secreto de Johnny Sins. Ele o fecha rapidamente, em pânico. Ela ri, dizendo que precisa cuidar de seu escravo antes que ele se torne inútil. Quando ela pergunta se ele come direito e ele admite que não, ela se oferece para cozinhar. Ele se recusa, mas ela o ignora. Ela o provoca, perguntando se deveria usar apenas um avental enquanto cozinha, e até enxugar seu suor. Mas Shirota não aguenta mais, explode, empurra-a para fora, e diz que pode cuidar de si mesmo. Mas Takamine rebobina o tempo, e de repente há uma tigela de arroz fumegante em sua mesa e uma toalha fresca ao lado. Ela diz que fez isso na cozinha dele, e que vai aquecer a toalha de novo se esfriar. Enquanto come, Shirota se pergunta por que ela alterna entre provocá-lo impiedosamente e ser extremamente gentil com ele. Mais tarde, quando está na cama, Takamine entra no quarto para verificar se a comida estava boa. Ele diz que sim, mas para sua surpresa, ela se deita ao lado dele, dizendo que o calor corporal é importante para combater o frio.
Ele protesta, mas ela volta no tempo novamente, removendo qualquer suor de si mesma para que ela cheire limpa. Ele diz que esse não é o ponto, mas ela apenas se aproxima, perguntando se ele preferiria que ela cheirasse mais doce. Ele desiste e se afasta, mas ela o abraça, dizendo-lhe para pensar nela como nada mais do que uma bolsa de água quente. O coração de Shirota acelera sabendo que está na cama com a deusa da escola. Mas Takamine suaviza, admite que foi longe demais e pede desculpas. Então ela pressiona o rosto dele contra seu corpo, dizendo que isso o ajudará a relaxar e dormir melhor. Ela o avisa para não ter ideias engraçadas. Como se fosse apenas pela saúde dele. Mas para sua surpresa, pela primeira vez, Shirota não sente nada sujo, mas em vez disso, ele se sente seguro. Gentilmente, ele pergunta se isso é apenas ela sendo gentil para garantir que ele fique por perto, e essa pergunta a pega de surpresa, seu coração acelerando. Ela abre a boca para responder, mas Shirota adormece antes que ela consiga responder. A caminho de casa, ela vê crianças correndo e se lembra de sua infância solitária. Naquela época, ela nunca teve amigos. Mas uma vez, enquanto ela estava alimentando um gato preto, Shirota apareceu e deu leite para ele com ela. E desde aquele dia, ela começou a gostar dele, mas ele nem se lembra. De volta à casa dela, ela brinca com o mesmo gato, Kuro, e murmura pra ele sobre como Shirota é estúpido por pensar que ela está sendo legal com ele apenas para mantê-lo por perto, e não porque ela realmente se importa, o que ela faz. Dias depois, a caminho da escola, Takamine menciona casualmente a lição de casa que vence naquele dia. Shirota é pego de surpresa, pois pensava que era para o verão e não tocou nele. Ela suspira de decepção, como se tivesse pena do professor por estar preso com idiotas como ele. Com um olhar presunçoso, ela oferece sua ajuda, mas apenas em troca de que ele prometa sua servidão eterna e lata para ela como um bom cachorrinho. Shirota fica irritado com a zombaria, mas a lembrança de suas notas terríveis o afeta profundamente, então ele declara que trabalhará duro por conta própria para salvar a situação durante a aula e o almoço. Ao ouvir isso, ela lhe deseja boa sorte, mas lembra-o de não negligenciar suas obrigações como escravo. Mais tarde na aula, Shirota trabalha duro em suas tarefas. Preocupado se terminará a tempo, Takamine é chamada para escrever no quadro, mas sua imagem impecável é estragada quando o professor esbarra nela. Shirota se prepara para que ela use seus poderes para voltar no tempo e salvar sua aura, mas para sua surpresa, ela deixa pra lá e continua escrevendo. Mais tarde, enquanto Shirota ainda está trabalhando, uma garota agradece a Takamine por aconselhá-la a comprar um relógio para seu crush. Mas ela também menciona que uma nova versão do relógio saiu no dia seguinte, e Takamine hesita pensando que deveria mudar o passado por causa disso, mas escolhe não voltar no tempo, em vez disso, diz a ela para trocá-lo. No final do dia, Shirota finalmente termina, apenas para encontrar Takamine cambaleando fracamente no corredor. Alarmado, ele se apressa para segurá-la. Ela ignora como se fosse uma febre, mas seu rosto pálido revela a verdade, que este é o preço de se conter de usar seu poder. Ela desmaia, deixando Shirota certo de que sua suspeita está correta, que ela se recusou a retroceder para não atrapalhar seus estudos. Ele a incentiva a rebobinar e se restaurar, mas ela se recusa, transferindo o fardo para ele. Quando ele hesita, ela o lembra de que suas tarefas concluídas desaparecerão se ela rebobinar. Shirota diz que está tudo bem, pois pode refazê-las, e que ele prefere ver a Takamine feliz de sempre, o que a faz corar. Enquanto a saia dela sobe, ele cuidadosamente desliza sua capa de pêssego para baixo. Mas em vez de reverter o dia inteiro, ela apenas volta alguns segundos, apagando o momento em que caiu, dizendo com orgulho que se recusa a voltar no tempo só porque ele disse. Descendo as escadas juntos, ela promete olhar a tarefa dele para que isso não aconteça novamente, e que irá ajudá-lo. Quando as férias de verão chegam, ela o convida para sua casa para ajudá-lo a estudar. Sozinhos, ela corrige seus erros, voltando sempre que ele erra uma questão. Depois, ela sai para fazer café, mas não antes de revelar que seus pais estarão fora por alguns dias. E as palavras ficam na mente de Shirota até que ela se aproxima. O quê? Lembrando de que ele está errado novamente, em um só movimento sua camisa levanta, sua capa de enredo escorrega e o tempo retrocede mais uma vez. Enquanto o tempo continua passando, ela o provoca, dizendo que ele está se fazendo de idiota de propósito para poder passar a noite e fazer coisas com ela. Sua expressão atônita só alimenta a imaginação dela, mas ela afirma que não estão sozinhos, já que Kuro, seu gato, ainda está lá. Sabendo que ele não pode ter animais de estimação em casa, Shirota deseja vê-lo. Ela avisa que isso pode distraí-lo, mas concorda, murmurando suavemente que o gato provavelmente sente falta dele também, mas ela volta sem ele, dizendo que não sabe onde ele está. Então, em vez disso, ela usa orelhas de gato, declarando-se como uma substituta. Ele protesta incrédulo, mas ela rasteja de quatro, balançando os quadris, miando com a voz suave. O corpo dele o trai, e seu amigo se agita enquanto ela continua sua atuação ousada. Quando ela se ajoelha, arqueando as costas, a visão quase o desarma. Ela continua se aninhando em seu colo, declarando que continuará até estar satisfeita. Quando ele termina o dever de casa, já é noite, e ele a culpa por seu fanservice, que causa isso. Takamine avisa sobre a chuva, e ele ignora, apenas para abrir a porta para um dilúvio. Calmamente, ela sugere que ele passe a noite, e lista todas as necessidades, desde um futon extra, comida, banheiro, até oferecer astutamente lavar suas costas da maneira que ele quiser. Ele cede instantaneamente. Mas antes que a discussão possa continuar, um arranhão na porta sinaliza o retorno de Kuro. Ela traz o gato para dentro, esperando que ele se lembre do gatinho, mas ele apenas brinca casualmente com o gato. Tchau, tchau. Deixando-a em choque, as luzes de repente se apagam, mergulhando a casa na escuridão. Takamine esconde sua mudança de humor com uma calma fria, sentando-se na cama e exigindo uma história para passar o tempo. Quando Shirota falha, ela escolhe o tema Memórias da Escola.
Ele se lembra das sessões de jogos e brincadeiras depois da escola com amigos, mas ela fica irritada por ele não se lembrar. Ele então pede um pouco de água, mas com raiva, ela esvazia uma garrafa de água frustrada. Ela pede outra história, mas quando ele compartilha seu apelido de infância, "Oh, vocês são Pi", ela o interrompe novamente. Acreditando que ele a entediou, Shirota pede para usar o chuveiro, mas Takamine sai, depois volta de toalha, dizendo por despeito que ele não pode usá-lo. Ela se deita e encara a parede, chateada por ele não se lembrar. Shirota, sentindo-se culpado, tenta pensar em uma história melhor. De repente, ele se lembra de algo mais profundo sobre um gato de rua que ele cuidou como uma menina de cabelo curto, e como ele sempre trazia guarda-chuvas e toalhas para o gato. Ela pergunta o que aconteceu com a garota, e Shirota admite que a garota uma vez confessou a ele, mas ele nunca respondeu, e ela eventualmente sumiu junto com o gato. Ele admite que se arrepende de perder o contato e nunca soube o nome dela. Takamine, secretamente a mesma garota, senta-se diante dele, silenciosamente o incentivando a ligar os pontos, e pergunta o que ele faria se a encontrasse novamente. Em vez disso, seu cérebro burro pergunta se ela conhece a garota, o que a desaponta, mas ela recupera a compostura e o elogia por lembrar. De repente, o trovão ressoa, assustando-a tão violentamente que sua toalha escorrega, expondo seu corpo completamente, e ela pula nele quando o relâmpago atinge novamente. Shirota finalmente percebe que ela tem medo de relâmpagos e usou suas tarefas como desculpa para mantê-lo lá. Deitada em cima dele, ela sussurra que quer desfazer esse momento, mas como seus poderes não funcionam nele, ela implora para que ele apague isso de sua memória. No final, ela permanece pressionada contra ele, tremendo em seus braços, e pela primeira vez, Shirota vê sua vulnerabilidade exposta, um lado de Takamine que ninguém mais jamais viu. Quando a luz volta, Takamine rapidamente se levanta, envolve-se em uma toalha e vai para a cozinha, dizendo que vai cozinhar algo. Shirota tenta protestar que está bem, mas ela ignora, alegando que não é para ele, embora ainda prometa preparar a parte dele se ele colaborar. Como estão sozinhos, ela sugere uma brincadeira de recém-casados e a regra é simples. Se um deles recusar, nunca estarão em um relacionamento pelo resto da vida. Shirota resmunga sobre a bobagem, mas para Takamine é perfeito. Para ela, ele é o mais fácil de brincar, um idiota que não consegue resistir. Com o jogo estabelecido, ela se afasta para cozinhar. Quando Shirota verifica, ele é pego de surpresa ao ver Takamine parecendo uma verdadeira sobremesa em seu avental. Antes que ele possa reagir mais, ela insiste que ele a trate como sua amada esposa. Constrangedor, ele obedece e lhe pede para usar algum protetor de pêssego. Amuada, ela pede que ele a ajude, e ele hesitante coloca uma armadura de enredo sobre seu corpo para esconder a exibição de cheesecake. Com isso feito, ela pede para ele ajudar com a sopa, mas Shirota fica tão distraído com a presença dela que acaba queimando-a. Irritada, Takamine volta no tempo e o repreende levemente por ser descuidado. O jantar é finalmente terminado, e quando Shirota admira sua culinária, ela o interrompe com um sorriso suave. Sentada bem perto dele, ela insiste em alimentá-lo como casais fazem. Tremendo e corado, ele deixa. O momento fica mais intenso quando sopa cai em suas coxas. Ele entra em pânico, preocupado se está quente, mas antes que ele possa agir, ela muda a situação, pedindo para ele limpar e comer dali, não querendo desperdiçar o sabor da sopa misturada com seu suor. Ela até se levanta, dando-lhe a visão completa de sua pele lisa e pernas. Assim que ele hesita, ela rebobina um momento, rindo como se fosse uma piada. Ela declara que ainda tem sua dignidade, deixando-o gemendo de confusão, sem saber o que é real e o que é apenas uma provocação. Eles terminam o jantar e depois Takamine se oferece para preparar o banho. Shirota se oferece para lavar a louça para poder ir primeiro, mas ela se recusa, insistindo que eles devem tomar banho juntos como um casal. Quando ele reage chocado, ela simplesmente ri e diz que foi mais uma piada. Mais tarde no banheiro, ele finalmente relaxa procurando o sabão, mas de repente Takamine entra envolta apenas em uma toalha, sorrindo maliciosamente, e diz que só porque ela brinca não significa que ela para. Ela o circula com um olhar que o deixa nervoso, então o provoca com a ideia de que ele possa usar o shampoo dela de maneiras inapropriadas. Antes que ele possa se defender, ela deixa a toalha cair, revelando um maiô extremamente revelador, um que quase faz este vídeo ser classificado para maiores. Ele tenta ir embora, mas ela o impede, dizendo que vai lavá-lo, chamando isso de treino para quando se tornar esposa. Shirota fica paralisado, surpreso com o quão longe ela imagina, mas ela desconsidera, chamando de retribuição por ele ter ficado. Ele relutantemente aceita, embora avise para não exagerar. Dentro de si, já está lutando contra os impulsos, seu autocontrole se rompendo sob a presença dela. Quando ela começa a esfregar sabão em suas costas com as mãos nuas, ele tenta se distrair contando números em sua cabeça, mas falha quando algo macio e saltitante se pressiona contra ele. Alarmado, ele se vira rapidamente, apenas para encontrá-la segurando 2 balões cheios de água, sorrindo de sua aflição. Quando ela termina suas costas, ela se move para a frente dele e diz que é hora do shampoo. Shirota protesta que ela prometeu apenas suas costas, mas ela distorce suas palavras, dizendo que nunca especificou qual parte. Ela começa a lavar o cabelo dele, suas mãos lentas e cuidadosas. Ele tenta aguentar, mas então ela menciona casualmente que o shampoo é dela. O pensamento o atinge forte, percebendo que ele vai cheirar como ela, seu corpo reage, o sangue descendo. Desesperado, ele tenta impedi-la, mas em seu movimento desajeitado, sua mão toca seus planos. Ambos congelam por um momento, e então Takamine sorri maliciosamente, provocando-o novamente por sua falta de paciência. Ele entra em pânico, pulando na banheira para se esconder. Mas quando ela percebe o que suas mãos estão tentando esconder dela, ela rapidamente se desculpa, declarando sua missão concluída. Depois, deitado no quarto de hóspedes, Shirota repassa tudo o que aconteceu no banheiro, perguntando-se como Takamine pôde ir tão longe com ele. Sua paz termina quando ela bate na porta, dizendo para ele ajustar um alarme, e entra sem esperar. Ela pula sobre ele com uma camisola que deixa pouco a imaginação. Pairando sobre ele, ela lembra que sua posição é sempre no topo. Shirota percebe que suas provocações incessantes acontecem porque ele viu seu lado fraco, e é assim que ela reafirma o controle.
Dias depois, o festival de verão chega e Takamine o leva junto, dizendo que ela deve patrulhar por alunos mal comportados para evitar qualquer descendência acidental. Antes mesmo de começarem, ela casualmente pede a ele para ajudar com sua roupa íntima desaparecida, dizendo que não se deu ao trabalho de usar uma no dia, surpreendendo Shirota. Ele tenta argumentar que não há lugar para se esconder, mas Takamine rapidamente finge que sua sandália quebrou, dando a ele uma razão para escapar para um local tranquilo onde ele a veste em segredo. Mais tarde, quando os fogos de artifício se aproximam, ela o puxa, procurando a vista perfeita. No caminho, Shirota ouve sussurros de outros sobre como eles não combinam como casal, comparando como ele está desleixado ao quanto Takamine é uma gata. Curiosamente, as palavras o excitam, e ele se pergunta como seria se fosse real. Se ela seria mais gentil, doce, e lhe pediria diretamente para passarem um tempo juntos fazendo aquele tipo de coisa íntima. O pensamento é interrompido pelos fogos de artifício explodindo acima deles. Takamine suspira, dizendo que não há problema aqui, e volta no tempo para tentar outro lugar. Na ponte, Shirota nota casais trocando bebidas boca a boca. Sua mente divaga, imaginando se eles poderiam fazer o mesmo. Quando ela pede uma bebida, ele imagina por um momento. Mas em vez disso, ela pede ajuda com a roupa íntima novamente. Eles repetem o processo em vários locais, cada rebobinada a deixa mais exausta. Eventualmente, eles acabam sozinhos sem problemas encontrados em lugar nenhum. Shirota lentamente percebe que ela não está voltando no tempo para cumprir um dever, mas para reviver momentos de um encontro, passando pelos tipos de lugares que casais costumam frequentar. Ele se sente desconfiado, pensando que talvez o que Takamine realmente queria era a desculpa de um encontro. Ele olha para ela então, e naquele instante, os fogos de artifício florescem acima dela, iluminando seu rosto com luz. Ele fica impressionado com sua beleza, sem saber se é ela ou os fogos de artifício que o deixam sem fôlego. Ela sorri calorosamente, dizendo que desta vez eles estão bem a tempo. Ele concorda, murmurando que é lindo, embora não saiba mais se fala dos fogos de artifício ou dela. Mas pela primeira vez, ela sorri para ele suave e sincera, e admite que também está feliz. Alguns dias após o festival, Takamine convida Shirota para sair durante o dia de portas abertas do campus. Ela quer visitar o Gaku, a escola para gênios como ela e Einstein, mas só de pensar nisso faz Shirota se sentir desconfortável, pois ele sabe que é tão inteligente quanto garotas que fazem OnlyFans. Quando Takamine pergunta o que ele planeja fazer no futuro, ele admite que não tem certeza. Mas para ela, essa é a resposta errada. Ela espera que ele diga que a seguirá a qualquer lugar, não importa o que. Ela não se importa com a escolha dele, mas ele ainda tem que permanecer seu escravo. Mas para Shirota, isso é apenas outra maneira de dizer que ele tem que entrar na mesma faculdade que ela. Ela acrescenta que contanto que ele cumpra suas condições, tudo ficará bem. E Shirota geme, pensando que isso está longe de ser liberdade. Enquanto fala sobre liberdade, Takamine faz uma videochamada e mostra a ele seu novo conjunto de roupas picantes que quase não deixam nada para a imaginação. Shirota quase engasga quando vê, e ela casualmente o lembra que foi ele quem escolheu algo assim na primeira vez. E sem hesitar, ela mostra a vista de baixo, que é devastadora para ele. Takamine brinca que talvez um dia na faculdade ela possa se tornar uma sugar baby para seniores e ter um tudo livre com eles. Shirota imediatamente interrompe o pensamento, sabendo que é um limite que ela não deveria cruzar, mesmo como brincadeira. Ela transforma isso em uma ameaça, dizendo que se ele não quiser que ela acabe desse jeito, ele tem que segui-la para a mesma faculdade. Como recompensa, ele é o único que pode vê-la assim. Shirota tenta argumentar, apontando que todo mundo sabe que suas notas não são suficientes para passar no exame de admissão de qualquer maneira. Enquanto eles ainda estão na chamada, Kuro de repente pula na mesa dela, derrubando seu telefone. A chamada termina, mas ela rapidamente lhe envia uma mensagem ameaçando puni-lo se ele não entrar na mesma faculdade que ela. Alguns dias depois, eles visitam o campus Ogaku. Shirota chega primeiro, e quando Takamine aparece, todos os olhares se voltam para ela, mesmo que ela não esteja vestida como se valesse $20 por hora. Ela percebe e provoca Shirota por ficar olhando demais, enquanto ele fica envergonhado, mas não consegue negar. De repente, ela está na frente dele, explicando que a vida de faculdade dela depende dele, pois ele tem sido o carregador de suas roupas íntimas. Se ele não estiver por perto e alguém a ver trocando de roupa, isso pode vazar e ela pode acabar em um escândalo. Para Shirota, essa lógica é insana, pois trocar de roupa na sala já é errado, e existem banheiros por um motivo. Takamine fica surpresa com o pensamento lógico dele e o elogia por isso, mas fica decepcionada por ele não cair na isca. Ela muda de assunto perguntando sobre os planos dele. Mesmo que ele ainda não tenha decidido, ela insiste que ele pense seriamente desta vez. Shirota admite que está considerando trabalhar em vez de ir para a faculdade, mas Takamine congela por um momento e então pressiona por razões. Ele explica que sua irmã mais nova começará a escola no próximo ano, o que significa mais mensalidades para seus pais. E porque ele não quer ser um peso para eles, ele sente que não há nada na faculdade que o interesse. Em vez de estudar sem vontade, ele acha melhor trabalhar e retribuir a gentileza de seus pais. Takamine fica surpresa com sua maturidade, mas ainda tenta argumentar com ele, dizendo que ele pode conseguir um emprego de meio período na faculdade e continuar sendo seu subordinado, é claro. Quando começa a orientação no campus, Takamine parece um pouco fora de si, mas rapidamente se recompõe e se junta à apresentação. Quando termina, ela corajosamente levanta a mão e pergunta sobre os benefícios de se formar na instituição. Todos ficam surpresos com sua pergunta. O professor explica que os alunos recebem certificados por alto desempenho, e em casos raros, os professores fornecem cartas de recomendação para candidaturas a empregos. Takamine deixa por isso mesmo, mas de alguma forma ela fica insatisfeita e volta no tempo. Ela ajusta sua pergunta e pergunta sobre as vantagens de ser a melhor formada da universidade. Embora a resposta continue a mesma, ela parece mais animada depois. Shirota pergunta o que mudou e ela explica a diferença entre instituição e universidade e insiste na especificidade. Mais importante, agora é hora de ele ajudá-la com a roupa íntima. Shirota está estressado com o pedido, mas Takamine o tranquiliza dizendo que graças à forma curva da mesa e à posição deles em cima, ninguém verá o que acontece embaixo dela. Derrotado, Shirota se arrasta para frente e rapidamente ajusta a roupa íntima dela.
Takamine provoca ele, prendendo sua cabeça entre suas pernas para que ele faça isso direito. Mais tarde, no caminho para casa, Shirota admite que gostou de visitar o campus, mas ainda não entende por que ela mudou sua pergunta. Takamine explica que quer ser a deusa onisciente e para ela, ser específica é importante. Mais importante, ela quer usá-lo da maneira mais eficiente possível, caso um dia eles estejam separados. Para a surpresa de Shirota, ele espera que Takamine o acorrentasse por toda parte, mas ela diz que é uma piada, já que não é uma tirana. Ainda assim, ele não deve se alegrar porque ela o usará tanto quanto quiser pelo resto do tempo juntos na escola. Shirota congela. Ele deveria se sentir aliviado com a ideia de estar livre depois, mas algo aperta em seu coração, pois não tem certeza se ficaria feliz em se separar dela. No dia seguinte na escola, Shirota não consegue parar de relembrar a expressão que Takamine fez ontem e como ela parecia triste. Quando ele a cumprimenta, ela instantaneamente volta ao seu jeito habitual, mas Shirota percebe que algo está errado. A saia de Takamine está de uma forma estranha e os estudantes estão apontando celulares para ela. Quando ele discretamente a avisa, ela alega que é intencional, mas ajusta mesmo assim, como se estivesse preocupada que ele não queira que outros caras vejam suas curvas. Conforme continuam, ele até percebe que ela está usando apenas uma meia, o que aprofunda sua suspeita de que algo está errado com ela hoje. Então, no trem, a ansiedade de Shirota aumenta. A perfeição habitual de Takamine parece ter escorregado. Observando-a de perto, ele nota a física dos melões dela balançando de uma maneira que deixa claro que ela não está usando nenhum protetor de pimenta. Antes que ele possa avisá-la, ela o pega olhando, e em seguida, quando as portas se fecham, parte da camisa dela fica presa, puxando-a para baixo e expondo seus segredos para toda a multidão. Shirota imediatamente se lembra que qualquer um que veja seus pares divinos se tornará imune aos seus poderes. Pensando rápido, ele a cobre com as próprias mãos, bloqueando a visão. Takamine não perde tempo. Ela estala os dedos e reverte o tempo para aquela manhã, reiniciando o dia completamente. Shirota fica atônito, percebendo que ela está refazendo tudo desde o início. Conforme ele junta as peças, ele percebe algo crucial, que mesmo que ela o trate como uma ferramenta, a ideia de perdê-lo deve tê-la abalado. É por isso que ela de repente ficou tão desajeitada. Determinado em silêncio, Shirota toma a decisão de que se juntará a um cursinho e trabalhará duro para entrar na Ogaku e permanecer ao lado dela. Mas quando ele entra no cursinho pela primeira vez, pronto para se dedicar aos estudos, ele inesperadamente colide com uma loira deslumbrante, uma versão animada de Margot Robbie, que o olha com reconhecimento nos olhos. Shirota congela, pego completamente de surpresa. No momento em que seus olhos se encontram, a garota loira corre e envolve Shirota em um abraço apertado. Com um sorriso radiante, ela se apresenta como Ellie. Depois que eles terminam de se inscrever para as aulas, os dois naturalmente caminham juntos e as memórias começam a voltar para Shirota. Ele percebe que a última vez que a viu foi há quase 5 anos, enquanto Ellie, por outro lado, ri ao se lembrar de como ela costumava ser mais alta do que ele, apenas para notar que ele cresceu. Naquela época, eles brincavam sem parar até que a matrícula em escolas diferentes os separou. Shirota comenta que ela mudou muito, pois parece mais madura, estilosa e se comporta com uma elegância surpreendente. Ellie sorri orgulhosa com o elogio, jogando o cabelo ao anunciar que tem feito modelagem amadora. Então ela pergunta se ele tem planos depois. Quando ele admite que não, ela imediatamente o puxa em direção ao parque onde costumavam brincar quando crianças. Quando chegam, Shirota nota a escadaria familiar que leva ao lugar exato onde ele encontrou Takamine pela primeira vez. Embora no presente, ele não se lembre claramente da memória. Enquanto ele está perdido em pensamentos, Ellie de repente agarra sua mão e o puxa em direção à fonte onde eles costumavam ter guerras de balões de água. Animadamente, ela pergunta se ele quer jogar novamente, mas Shirota, agora um pouco mais consciente de si, sente-se envergonhado, apontando que eles não são mais pequenos. Ellie, alheia à hesitação dele, sai correndo para pegar balões de qualquer jeito. Sua energia é incontrolável como era anos atrás. Enquanto os enche para Shirota, ela explica alegremente as regras novamente como se nada tivesse mudado, mas quando se trata de encher balões para si mesma, ela escolhe os maiores, enchendo as bochechas com determinação. De repente, um deles explode em suas mãos, molhando-a completamente. Shirota rapidamente oferece uma toalha a ela, mas ele recusa com um sorriso, declarando que não precisa, já que nem está usando qualquer proteção especial. Essa única frase faz Shirota se render, então, em pânico, ele sugere que eles esfriem com sorvete. A caminho da loja, ele não consegue deixar de se preocupar. Ellie é tão despreocupada e não tem nenhuma defesa. E se Takamine alguma vez o pegar nessa situação, ela tratará Ellie como uma boneca de pano. Quando ele volta com uma toalha e 2 sorvetes, Ellie levanta casualmente a camisa para mostrar que já secou, quase mostrando todo o parque. Shirota quase deixa cair os sorvetes de horror, implorando para ela não expor seus seios em público. Ele apenas ri e diz que está tudo bem porque ela só os mostra para ele, já que o vínculo deles é mais profundo do que o gênero jamais poderia ser. Enquanto se sentam, Ellie pergunta para qual escola ele está mirando. Shirota não tem certeza se vai frequentar uma. Ele se lembra de Takamine lhe dizendo para ela na mesma faculdade, mas com dinheiro apertado ele não sabe se é possível. Quando ele admite isso, ela inclina a cabeça e pergunta diretamente se ele está namorando essa garota. Nervoso, Shirota entra em pânico, mas ela facilmente lê a expressão no rosto dele. Sorrindo maliciosamente, ela brinca que ele deve estar sonhando em dar à garota um bom vinho. Ele dá um tapinha desajeitado nas costas dele em vez disso, apenas para Shirota sorrir ainda mais, afirmando que qualquer garota que o convide para a escola dela deve gostar dele secretamente. Ela oferece a ele seu sorvete, mas ele derrete e escorre em seu pescoço. Sem hesitar, ele se inclina e lambe, deixando Shirota em um colapso. Ela ri da reação dele, dizendo que meninas fazem isso o tempo todo, mas o cérebro dele instantaneamente é inundado por imagens amaldiçoadas dela e Takamine fazendo a dupla travessura. Seu pânico só aumenta quando, como se fosse convocado por sua consciência culpada, Takamine de repente aparece atrás deles. No começo, ela parece furiosa, mas em segundos, sua expressão muda para aquele sorriso provocante dela, chamando Shirota de ousado por brincar em público.
Shirota pergunta por que ela está aqui quando deveria estar doente. Takamine cruza os braços e declara que está sempre em plena forma. Então, voltando à sua persona zangada, ela exige saber por que ele está sendo amigável com essa Temu Margot Robbie. Ellie, em vez de se sentir insultada, fica radiante de alegria, extasiada porque Takamine a chamou de Margot Robbie. Ellie tira um dos balões e explica que eles estavam apenas brincando, mas o rosto de Takamine fica vermelho quando ela confunde com algo bem menos inocente. Ainda assim, ela sabe que Shirata não tem coragem de fazer um movimento, então ela pergunta diretamente a Ellie sobre suas intenções. Ambas insistem que estavam apenas brincando por causa do calor do verão, mas a imaginação de Takamine corre solta novamente. Quando Ellie a convida para se juntar, ela imagina um cenário totalmente diferente a três, enquanto Shirata nervosamente solta que não quer deixá-la molhada. Takamine resmunga e retruca que ele não tem o que é preciso para fazer ela querer se sujar de qualquer maneira. Quando Ellie sai correndo para encher os balões, Shirota pergunta em voz baixa se Takamine está bem com isso, apenas para levar um tapa forte no rosto. Ela o repreende por ser um playboy sem vergonha e o aconselha a se concentrar nos exames e no futuro em vez de ficar brincando. Justo quando Shirota começa a afundar na vergonha, Ellie volta, admitindo que foi ideia dela e insistindo que ela o forçou a jogar. Ao ver o pacote de balões na mão dela, Takamine finalmente percebe que chegou à conclusão errada. Ellie se apresenta adequadamente e Takamine a lembra como a garota cheia de energia que jogava com Shirota. Envergonhada por suas próprias suposições, Takamine se vira para sair, mas ele insiste para que ela fique e manda Shirota buscar bebidas. Sozinhas juntas, Ellie pede desculpas por seu comportamento. Tendo frequentado uma escola só para meninas, ela nunca realmente aprendeu onde traçar limites com os meninos. Ela explica que é natural uma mulher se sentir protetora quando outra garota se aproxima do homem que ela ama, e então elogia abertamente a aparência de Takamine. Quando Takamine tenta negar estar apaixonada por Shirota, Ellie a confronta, dizendo que está escrito em todo o seu rosto. Quando Shirota voltar, Takamine adverte seriamente Ellie para não dizer nada sobre isso. Ellie concorda e menciona casualmente que tem uma sessão de fotos e sai rapidamente, mas não antes de provocar dizendo que verá Shirota na escola preparatória. Sozinho, Takamine fica desconfiado e acusa ele de ir lá apenas para se divertir. Shirota explica freneticamente que se inscreveu porque há problemas que ele tem dificuldade e quer estudar mais para entrar na mesma universidade que ela. A confissão faz o coração de Takamine disparar, embora ela fique irritada por ele já saber disso antes dela. Prometendo ajudá-lo, ela tira sua proteção de enredo e reverte o tempo apenas para reformular o momento. Desta vez, ela exige que ele a agradeça em vez de discutir, entregando-lhe sua roupa íntima e ordenando que ele a vista novamente nela. Enquanto ele hesitante faz isso, ela admite suavemente que só vai tão longe porque ele está se esforçando tanto por ela. Quando ele termina, ela pega sua mão e, com um sorriso travesso, diz que vai levá-lo para casa para espremer o cérebro dele estudando. Naquela noite, Shirota estuda sob o olhar atento dela, lutando para se concentrar com Kuru também lá. Mas Takamine o manda se concentrar enquanto ela segura Kuru em seus braços, dizendo como Shirota está lutando por ela. Um dia após as aulas extras, Shirota sai com Ellie, e de alguma forma Takamine passa por eles e pergunta se eles querem sair, e Ellie sugere seu restaurante de família habitual. Para Shirota parece estranho, já que Takamine nunca demonstra tanta emoção para ninguém. Os pensamentos deles são interrompidos quando o garçom cumprimenta Ellie casualmente. Eles claramente se conhecem, e Ellie até faz o pedido por eles. Então o garçom menciona que sairá do trabalho em 1 hora. Shirota pergunta quem ela é, e Ellie diz que é a amiga dela da escola que sempre dá batatas fritas extras, então hoje Ellie vai pagar para todos. Do nada, Takamine murmura que está de dieta e Ellie rapidamente pede desculpas. Depois elogia o corpo quente e voluptuoso de Takamine. Quando a comida chega, Takamine só toma chá, enquanto o prato de Ellie parece algo que vocês, porcos gordos, pediriam. Takamine pergunta sobre a lição do dia. Shirota diz que o doutor é ótimo, fácil de seguir e que é divertido porque ele está lá. Ellie diz que sente o mesmo, causando uma picada instantânea em Takamine, especialmente quando Ellie menciona que costumavam estudar juntas. Takamine perde a paciência, perguntando se Shirota gosta de estudar com meninas, já que ela mesma esteve na lista dele não muito tempo atrás em sua casa, sozinha. Shirota tenta corrigi-la, mas Ellie interpreta de outra forma, animada porque sabe o quão inteligente Takamine é. Ellie admite que ela e Shirota costumavam brincar demais e esquecer do dever de casa, ao contrário dela. Takamine ri, dizendo que não pode evitar mesmo se estiver com eles. Então ela menciona que uma vez se vestiu de gata para que Shirota estudasse. Shirota brinca dizendo que foi ideia dela, mas Ellie acha divertido, como um Halloween, e sugere que todos estudem juntos e façam uma festa do pijama. Shirota diz que vai comparecer se for sério, mas Ellie insiste sobre a festa do pijama, já que costumavam fazê-la também. Takamine retruca dizendo que é perigoso, e ela distorce a história, contando para Ellie como Shirota uma vez usou a chuva como desculpa para ficar em sua casa e então encostou barriga com ela à noite. Shirota fica horrorizado, mas Takamine pisa em seu pé para calá-lo. Ellie não entende, então Takamine continua dizendo que Ellie só conhece o Shirota inocente, não o estranho. Shirota protesta, mas Takamine brinca que talvez as pessoas devam ouvir o lado dela, já que ela o conhece melhor do que ninguém. E Ellie pega a dica. Mais tarde, Ellie chama Takamine para uma conversa enquanto Shirota vai para casa. Ellie pede desculpas se Takamine pensa que ela está tentando roubar Shirota, assegurando-lhe que não está, pois já tem alguém e honestamente prefere Takamine a Shirota. Takamine congela, sem entender, até que Ellie sai com o mesmo garçom de antes, de mãos dadas, e só então Takamine percebe que essa garota prefere tesouras a pedras duras. Quando ela encontra Shirota novamente, ele pergunta sobre o que elas conversaram. Takamine provoca, dizendo que estavam discutindo o quão degenerado ele é.
Shirota quase morre de vergonha, mas disfarça dizendo que é conversa de meninas. Enquanto passam pelo parque, Takamine vê os balões de Ellie ainda em sua bolsa e desafia Shirota, dizendo que o vencedor ganha um favor do perdedor. Shirota resiste, mas ela rosna, questionando por que ele brincaria com Ellie, mas não com ela. Então eles jogam. Shirota já sabe que não pode vencer Takamine, e também não quer molhar o vestido dela. Então ele lança golpes fracos, mas Takamine pula de propósito em um, molhando-se como Ellie mais cedo. Ela olha furiosa, perguntando se ele só viu uma garota molhada naquele dia ou se era algo mais. Shirota entra em pânico, o que a irrita, e ela joga todos os 4 balões nele de uma vez. Takamine vence então, e como recompensa, ela ordena que Shirota lamba seu suor. Ele congela, lembrando-se de quando Ellie lambeu o sorvete em seu pescoço, e percebe que Takamine quer superar isso. Ele implora para ela parar, pois é um lugar público, mas ela insiste, até mencionando Ellie lambendo-o no outro dia. Ele percebe que ela está com ciúmes, então para agradá-la, ele diz que vai lamber seu pescoço, mas Takamine sorri e mostra seu pescoço limpo. Ela quer em algum lugar suado, como debaixo da saia, entre as coxas, nas curvas, ou talvez em todos eles. Shirota protesta, mas ela o chama de mentiroso, e sabendo que ela não vai desistir, ele cede. Atrás das árvores, Takamine levanta seu vestido. Shirota se ajoelha, e perturbado por sua pele delicada, escolhe sua barriga. Com toda aquela tensão, ele o faz enquanto Takamine se esforça para não emitir um som de prazer feliz. Quando termina, ela diz para ele não pensar demais, pois eles não se veem muito ultimamente, e ela apenas estar com ele. Ela até pede desculpas, pois as lembranças dele de Ellie agora são substituídas por ela, mas isso já diz o suficiente e confirma para ele que Takamine está com ciúmes. Mas o calor do momento se apodera e Shirota acaba com uma febre desmaiando. No último dia de verão, Shirota e Takamine vão de férias. Ela o ajudou a estudar sem pedir nada em troca, mas ele quer retribuir, então, pela primeira vez, ele quer ser um cavalheiro. Eles caminham e Shirota menciona que quer um café. Takamine tira cupons e, como sempre, quer ter controle. Quando Shirota volta com as bebidas, ela volta no tempo apenas para insistir que ele use seus cupons. Ela até o puxa para um lugar tranquilo, o que é raro para ela. Mais tarde na loja, Takamine aponta para um coelhinho de pelúcia, dizendo que é fofo. Shirota compra secretamente, e quando o entrega a ela, ela diz que prefere dar algo a ele do que receber. Ela pergunta o que mais ele quer fazer. Ele diz um passeio de barco, já que será a primeira vez, mas acontece que é a dela também. Enquanto ele rema, Takamine fica irritada e exige uma vez. Quando ele se recusa, ela pula na água, tirando a roupa para voltar o tempo. Desta vez, no entanto, ela coloca sua roupa íntima de volta. Shirota aponta isso, e ela sai irritada, dizendo que ele é muito devagar. Ele se desculpa, preocupado que a viagem seja uma perda de tempo para ela, mas ela diz que é porque ele está se esforçando demais, em vez de aproveitar o momento. Ela lembra a ele que o motivo principal de tê-lo trazido aqui é dar-lhe um presente por trabalhar duro, e ele finalmente entende seu comportamento estranho, então ele agradece pela ajuda, pelos estudos e pelas férias. Essa sinceridade a pega de surpresa. Desconcertada, Takamine finalmente concorda em seguir sua liderança pelo resto da viagem. Alguns dias depois, Shirota deveria estudar com Takamine, mas no caminho, ele encontra Ellie, e de alguma forma ela se junta a eles. Os três acabam estudando juntos, mas Takamine está furioso, enquanto Ellie está nas nuvens por estar no quarto de Takamine. E ela até admite que sempre quis estudar com ela. Takamine não aguenta. Ela retruca perguntando por que Ellie não vai estudar com sua amante das tesouras. Ellie dá de ombros dizendo que Hirika está muito ocupada ultimamente, então ela não tem com quem brincar. Takamine grita com ela para ir brincar no parquinho se ela quer jogos, mas Ellie não se ofende nem um pouco. E é então que Shirota se lembra de algo que Ellie disse uma vez, que ela prefere meninas. Sua suspeita é confirmada no momento em que Ellie casualmente cutuca os atributos de Takamine, enquanto faz uma pergunta. Takamine imediatamente se levanta e Shirota sai para comprar bebidas. Ele quer recusar, com medo de deixá-la sozinha com Ellie, mas um olhar mortal de Takamine o faz correr. Sozinha, Takamine não mede palavras. Ela diz a ele para ir embora, alegando que ensinar Shirota já é difícil o suficiente sem outro idiota presente. Ele apenas ri. Mas antes de sair, ela pergunta se Takamine tem um relacionamento com Shirota. Takamine nega categoricamente, mas ele enxerga tudo. Ela brinca que Shirota é difícil de se aproximar, sempre perdendo as dicas o que cansaria qualquer um. Isso atinge Takamine, e ela admite que Ellie está certa, pois não importa o quanto ela tente seduzi-lo, seu crânio duro nunca percebe. Ellie fica surpresa com a honestidade dela, e Takamine recua, dizendo que é tudo sobre uma amiga dela. Ellie entra no jogo e pergunta o que essa amiga fez. Takamine conta tudo, desde o ato felino até a manobra no banheiro, cada pequena tentativa. Ellie fica com ciúmes, mas fica calada. Takamine continua, dizendo que se o homem não consegue perceber as dicas de uma mulher tão incrível quanto sua amiga, então algo está errado com ele. Ellie pergunta se este homem já mostra algo em troca. Takamine pensa por um momento sobre a noite em que o homem correu até a casa de sua amiga, preocupado com ela, até mesmo planejando um encontro e estudando muito para entrar no mesmo campus. Ellie quase explode ouvindo Takamine continuar a se chamar de amiga e Shirota de homem. Takamine o descreve como simples, nada particularmente especial, mas sincero, e alguém que age por responsabilidade. Ellie se levanta declarando que se alguém está disposto a se dedicar, como estudar para ela e planejar um futuro ao seu lado, isso é amor, puro e simples. Takamine congela, pois ela não mencionou sua falta de inteligência, mas Ellie afirma que é apenas um palpite. Então ela pergunta se Ellie veio aqui só para tocar em seus atributos irresistíveis. Ellie se desculpa, mas diz que não é culpa dela. O corpo de Takamine é magnético tanto para homens quanto para mulheres. Takamine sorri maliciosamente, então oferece deixá-la tocar de qualquer forma. Quando Shirota retorna, ele meio que espera que Takamine tenha jogado Ellie para fora com um suplex, mas os sons de dentro o deixam curioso. Do quarto, ele ouve Takamine repreendendo Ellie por não segurá-lo com tanta força enquanto Ellie exclama que é muito macio. Shirota quase perde a cabeça, mas então Ellie grita alto que não quer ser lambida. A imaginação de Shirota vai à loucura, até que ele percebe que eles estão apenas brincando com Kuro. Dias se passam e a estação chuvosa começa.
A caminho da escola, Shirota e Takamine estão felizes que a chuva parou. Assim seus uniformes não estão encharcados. Takamine comenta que isso a favorece, já que se perder seu protetor de enredo, pode escondê-lo debaixo do blazer, ao contrário do verão, quando suas partes preciosas são muito fáceis de ver. É quando Shirota percebe que sempre que ela veste seu blazer, geralmente não está usando mais nada. Ela repara na expressão dele e pergunta se sua história está chata, mas ele balança a cabeça tão rápido que ela decide jogar um jogo. Ela pede para ele se virar, e quando ela termina de voltar no tempo, ele tem que adivinhar qual peça de roupa íntima ela perdeu antes de chegarem à estação de trem. E o vencedor pode mandar no perdedor. Para Shirota, é pura aposta. Takamine provoca-o para usar suas habilidades de detector degenerado para detectar o som do tecido esfregando quando ela caminha, mas ele grita que não é algum tipo de mago. Ela aumenta a aposta que se ele vencer, ele pode fazê-la estudar de maiô. Quanto a ela, deixar um vagabundo como ele dar ordem seria uma bênção. Ele recusa, dizendo que não quer isso, e pergunta o que ela gostaria se ganhasse. Ela diz que deseja amarrá-lo e fazê-lo ouvir sua voz repetidamente a noite toda pelos fones de ouvido, e Shirota sente sua dignidade desmoronar. Ainda assim, ele tenta analisar o andar dela cuidadosamente. Quando vê uma poça, pensa em usá-la para espiar por baixo da saia dela, mas se contém. Na estação, ela pergunta qual é a resposta dele. Ele supõe que ela perdeu sua blusa, e ela diz que está errado e que é sua saia. Ela provoca que ele teve muitas chances, mas nunca as usou, e Shirota admite que não conseguiu se forçar a espiar sob a saia dela. Takamine parece desapontada, admitindo que gostaria que ele tivesse adivinhado certo, até deixando-se passar por aquela poça por ele. Ao ouvir isso, Shirota fica surpresa ao saber que ela na verdade queria que ele espreitasse. Mais tarde, no trem, eles falam sobre o festival da escola. A turma deles vai fazer uma peça de Cinderela, e o professor logo atribuirá os papéis. Mas Shirota não quer nada importante. Takamine lembra que no ano passado, ele foi apenas um manequim humano para o letreiro da turma. Envergonhado, ele pergunta como ela sabe, e ela casualmente diz que sabe de tudo. Depois, ela declara que será a Cinderela, então Shirota também terá que pegar um papel. Na aula, Takamine fica na frente e pede voluntários, então todos concordam que ela deve ser a Cinderela. Quando se trata dos funcionários, ninguém levanta a mão para a equipe de som, então Shirota se voluntaria apenas para Takamine voltar no tempo e bloqueá-lo. Ela o arrasta para a frente sob a desculpa de escrever nomes. Sem escapatória, Shirota fica ao lado dela até que ela deliberadamente pressione sua padaria contra sua alavanca e então se incline sobre a mesa, perguntando quem quer ser o príncipe. Shirota quase desmaia de insolação, mas ninguém percebe. Muitos garotos se voluntariam, até que o cara mais popular, Seiya, se levanta e com ele no jogo, o resto recua. Takamine sussurra que Seiya poderia se tornar seu segundo carregador de roupas íntimas, já que como príncipe ele estará perto dela, além de ser inteligente e poderia facilmente chantageá-la por favores. Essa ideia horroriza Shirota, pois ele não quer que Seiya mantenha Takamine como refém. Então, sem outra escolha, ele se inscreve para ser príncipe também. Takamine está radiante quando Shirota se inscreve para a peça, embora seja óbvio que a presença de Seiya provoca uma súbita onda de coragem. Quando os votos chegam, Shirota perde para Seiya sem dúvida. No caminho de casa, Shirota pergunta se ela realmente quis dizer o que disse sobre fazer de Seiya seu segundo carregador de guarda-roupa. Takamine para, olha para trás e admite que era isca, apenas um truque para fazê-lo se inscrever como príncipe. Mas já que ele perdeu, mas pelo menos pode ser o guarda do príncipe, o que significa muito tempo de palco de qualquer forma. Ela continua andando, acrescentando que não quer que ele fique preso como equipe de bastidores, já que no fundo ela quer que ele até acabe aproveitando o festival. Conforme o evento se aproxima, os ensaios se tornam diários. No último dia de preparação, todos sem papel são forçados a trabalhar nos bastidores. Takamine dá pessoalmente a Shirota sua tarefa, o que instantaneamente faz o clube de fãs dela ficar agitado. Shirota percebe que Takamine nunca interagiu abertamente com ele na escola até hoje, e isso por si só o deixa nervoso, já que ela sempre tem um plano. Enquanto pinta o cenário, ele erra nas luzes. Um colega de classe o repreende, dizendo que não há tempo para consertar, e murmura sobre ele ser inútil espalhar. Antes que isso escale, Takamine volta no tempo. Ela o puxa para trás do pano de fundo e o repreende ela mesma enquanto ele trabalhava. Então, enquanto ele está colocando a calcinha dela, alguém a chama. Takamine coloca a cabeça para fora, deixando Shirota tremendo enquanto tenta não estragar o trabalho. A tensão parece uma bomba prestes a explodir, mas ela permanece perfeitamente calma. Quando ela finalmente sai, a calcinha ainda está pela metade. Shirota quer avisá-la, mas antes que ele possa, ela salta para pegar uma tábua que está caindo, colocando-a suavemente no lugar no meio do salto. Ele fica impressionado com a calma dela, mas ela apenas diz para ele voltar ao trabalho. À noite, o cenário está completo. A lua está alta e Takamine faz um breve discurso antes de mandar todos para casa, exceto Shirota, e ela o chama para o telhado. Ele se prepara para uma bronca, mas ela só quer aproveitar o céu noturno sabendo que este é o último festival escolar antes que os exames a assumam. Takamine confessa que sempre amou a noite antes do festival, especialmente este ano com sua assistente de guarda-roupa ao seu lado. Ela gostaria que tivessem se conhecido no primeiro ano. Shirota percebe que ela o trouxe aqui apenas para compartilhar o momento, e ele promete que também estará com ela no festival do campus, pois está determinado a ficar com ela até a faculdade. Takamine fica quieta, depois admite que costumava não gostar da Cinderela. Ela odiava a ideia de ficar em silêncio sobre o que você queria, e para ela, se você quer algo, você luta por isso, e não existem fadas madrinhas na vida real. Ainda assim, ela entende a prisão da Cinderela, a frustração de querer, mas não conseguir alcançar. Desta vez, ela finalmente pode dizer. Takamine se aproxima e pega a mão de Shirota. Ela está prestes a confessar, mas então ela espirra, e Shirota, perdendo a deixa completamente como um verdadeiro bobo, diz que ela deveria ter dito antes que queria ir para casa. As mãos dela estão geladas, então ele coloca seu casaco sobre os ombros dela sem pensar. Takamine deixa o momento passar e eles caminham juntos para casa. No dia seguinte, o festival começa.
A excitação vibra pela escola, mas no canto, Shirota treme. Takamine percebe e o arrasta para visitar outras classes. Só o olhar dela já é assustador, mas segurando a mão dele, em público piora a situação, enquanto seus fãs o esfaqueiam com olhares de morte afiados o suficiente para cortar. Então, ela o arrasta para a casa assombrada. E lá dentro, Shirota pensa que manter distância evitará rumores, mas Takamine começa a tremer, claramente apavorada. Ele se lembra do medo dela de trovões e oferece para sair, mas, sendo orgulhosa como sempre, ela nega estar com medo. Mas no momento em que um fantasma aparece, ela grita e volta no tempo. Mesmo assim, Shirota gentilmente oferece novamente. E ela insiste que está apenas fingindo estar assustada para acalmá-lo. Dentro de 1 minuto, outro fantasma aparece. Ela grita, volta no tempo novamente e então pergunta suspeitosamente se ele está amaldiçoado. Shirota tranquiliza dizendo que é tudo falso. E novamente, ele oferece para sair, mas novamente ela recusa. Na terceira tentativa, ela avança, mas quando um fantasma agarra sua perna e uma aranha cai de cima, ela perde o controle, agarrando-se às roupas de Shirota em desordem, praticamente mostrando tudo pra ele. Duas garotas passam por ali e, pensando rápido, Shirota se disfarça como um dos fantasmas protegendo Takamine até que elas passem. Quando finalmente escapam, Shirota pede desculpas, percebendo que ela foi tão longe apenas para distraí-lo de seus nervos. Takamine ignora, dizendo que seu pânico foi apenas uma atuação, então ela destaca como ele improvisou como um fantasma, o que significa que ele está melhorando. Shirota sabe que ela está escondendo sua fraqueza, mas deixa pra lá. De volta à aula, o pânico se instala enquanto Seiya ainda não apareceu. Quando a porta se abre, ele entra cambaleando, parecendo que caiu de um prédio. Ele descarta como um pequeno acidente antes de tossir sangue. A sala explode em pânico e ele é levado às pressas para a clínica. Shirota insiste que Takamine volte no tempo, mas ela não faz isso. Em vez disso, ela declara que eles precisam substituir o príncipe. Todos congelam. Shirota sabe o quanto essa peça é importante para ela, mas ela está completamente séria. Com apenas 1 hora restante, ela diz que podem cortar um papel sem importância, e o guarda do príncipe só tem 2 falas. De qualquer forma, Shirota agora é o príncipe. E nos bastidores, Shirota murmura as falas do príncipe baixinho. Ele só ensaiou 2 vezes, e tudo que ele pode fazer agora é se apegar aos pontos principais. No palco, a madrasta toma um gole de chá, faz uma careta e o joga diretamente no vestido da Cinderela. O público suspira ao ver rapidamente suas formas, e uma onda de gritos toma conta. Até Ellie, geralmente a maior apoiadora de Takamine, fica com ciúmes. A turma assiste dos bastidores, chocada com a reação da plateia. Quando a madrasta e as irmãs saem, Takamine canta a parte triste de Cinderela. A fada madrinha aparece, abençoa, e as cortinas se fecham. Quando eles se abrem novamente, Cinderela é deslumbrante em seu lindo vestido. Os nervos de Shirota ficam tensos enquanto sua entrada se aproxima. Um colega dá-lhe um tapinha no ombro, animando-o. Então Takamine chama, dizendo-lhe simplesmente para se divertir. Isso o surpreende, e ele se lembra do momento no telhado quando ela disse que só queria aproveitar o festival. O príncipe é chamado, e Shirota entra no palco, respira fundo e enfrenta a multidão. Mas quando vê todos os olhos fixos nele, seu corpo congela e uma palavra sai. Vendo sua luta, Takamine o derruba, remove sua proteção de enredo e reinicia o tempo para antes de sua entrada. Ela o arrasta para o vestiário, repreendendo-o por ser tão descuidado. Ela diz para ele não se preocupar com o público, porque ninguém está prestando atenção nele de qualquer maneira, e aconselha-o a se concentrar apenas nela durante a apresentação. Por mais duras que suas palavras soem, Shirota sente a bondade nelas. Desta vez, ele entra com confiança. Ele pede a Cinderela para dançar, e Takamine aceita com prazer. Aliviado por ter acertado sua primeira fala, Shirota espera pelo solo dela antes de sua próxima deixa. Quando as luzes se apagam, ele abre os olhos e encontra seu rosto enterrado contra Takamine. Enquanto ela canta com sua voz angelical, ele a ajuda cuidadosamente a colocar seus protetores de enredo de volta. Quando as luzes retornam, ele consegue entrar em posição bem a tempo, e a história continua tranquilamente. No clímax, o príncipe visita a casa da Cinderela para testar o sapatinho de vidro. Mas de repente, Seiya invade, alegando que Shirota é um impostor que assumiu seu papel enquanto ele estava ferido. Shirota congela novamente, pois isso não estava no roteiro. Takamine rapidamente se adapta, mas Seiya vai além, dizendo que Takamine não deveria deixar um cara sujo e empoeirado como Shirota tocá-la, gabando-se de que tem usado creme para as mãos a semana toda. Shirota percebe que Seiya está apenas com ciúmes, querendo ser ele quem a toca. Shirota fica irritado que Seiya está arruinando o último festival de Takamine. Interrompendo-a, ele declara que mesmo se for um impostor, ele não desistirá dela, e alguém tão egoísta como Seiya não a merece de qualquer forma. Suas palavras comovem o público, Takamine em pessoa, transformando-o no verdadeiro herói da peça. O narrador provoca a plateia, perguntando quem Cinderela escolherá, mas Takamine de repente beija Shirota no palco, chocando a todos. Ela o puxa para fora do palco, e os dois saem correndo do teatro, deixando o público em alvoroço. Depois, as meninas perguntam se ela realmente beijou Shirota, e Takamine casualmente diz que só fez o que era necessário para salvar a peça. À medida que o festival chega ao fim, ela elogia Shirota por sua atuação, enquanto ele secretamente se pergunta se o beijo foi uma recompensa por ser obediente. Quando ele pergunta por que ela o beijou, Takamine diz que fará isso de novo, e de novo até que ele entenda, insinuando que há mais por trás disso. Shirota acha que é porque ela quer que ele seja seu escravo na universidade também, mas Takamine, frustrada, reinicia o tempo novamente quando ele erra. Como ela precisa participar da cerimônia de encerramento, ela diz a ele para pensar com cuidado, e até que ele descubra o verdadeiro motivo, ele continuará sendo seu amado escravo. E pela última vez, Shirota colocou a roupa íntima em Takamine, mas dessa vez ele estava disposto a fazê-lo, secretamente desejando que eles fiquem juntos por muito tempo. Comente abaixo, protetores de pêssego. Se você assistiu até o fim, inscreva-se para não perder o próximo vídeo.